Olá, esperando a Eneida entrar, ajustando aqui. Daqui a pouco começa a chegar o pessoal. Oi, oi Ana. Esperando o pessoal chegar aqui para iniciar a live de hoje. Esperando a Eneida. Oi, estamos só nós aqui por enquanto. Daqui a pouco a Eneida aparece aí, ela deve estar entrando também. Oi, tudo bem? A Eneida entrou. Eneida, vamos lá. Esperar o pessoal, né? Pra gente iniciar a live de hoje. O assunto é bom, né? Oi, Eneida. Olá, Karina. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Vamos juntas para mais uma live. Isso. Esperar o pessoal chegar, né? A gente entrou um pouquinho mais cedo aí para... A Lau chegou. O pessoal tá chegando aí, ó. Camila. Oi, Camila. O O Heraldo. assunto hoje é Heraldo. O assunto hoje é bem bacana, né, gente? Muito Que é bacana. a Joyce. Oi, Joyce. Saudade. Então, o assunto de hoje é sobre sexualidade, né? Só que numa perspectiva aí que a gente vai estar chamando de sexualidade tóxica, né? Uma questão aí da sexualidade tóxica, como ela pode se tornar tóxica e o que a gente está chamando, né, Eneida, de Isso. tóxico aí. Sim. Porque a gente fala tanto de... Isso. A gente fala tanto de relacionamento tóxico, que a gente pensou, poxa, a gente vai ter que chegar nesse assunto também, relacionamentos abusivos, e hoje a gente então resolveu iniciar um pouquinho sobre o diálogo de sexualidade tóxica, né, Ineida? Exatamente. Eu acho que... deixa eu colocar aqui, senão a gente perde o tempo. Nem vi isso. É verdade, Então, importante. Então fala um pouquinho aí, Eneida, aquela introdução nossa. Já vamos começar, já estamos com 12 pessoas. 12 pessoas, né? Tá. Inicialmente, a gente vai conceituar um pouquinho a proposta das lives, né? Que a gente não está realizando uma formação. Na verdade, a gente vai trazer alguns assuntos, alguns temas pertinentes, existentes na nossa sociedade. E o chamado é para que as pessoas despertem para pensar sobre esses conteúdos que a gente vem propondo e que a gente entende que são necessários serem discutidos socialmente, né? Então, a proposta é fazer, de fato, esse chamado, esse despertar para as pessoas pensarem juntas, conosco, né, Karina? E posteriormente, a Karina vai subir a live para o canal. O nosso canal, para quem não sabe ainda, é o Coração Coletivo, Gestando Potências. Então, depois, para quem quiser indicar esse conteúdo, esse material, né, sugerir para outras pessoas que não puderam acompanhar agora nesse momento, vai estar disponível, então, no canal, para as pessoas, então, assistirem novamente ou até mesmo republicar, repostar, enfim, né, ajudar a gente a divulgar. Esse é o logo do canal, símbolo, Canal Coração. Uma outra sugestão também é que vai ajudar a gente a publicizar, a veicular os conteúdos do canal, é que caso vocês gostem da live, depois vocês podem tirar um print da tela e fazer uma marcação no story de vocês, né? Com o meu nome e o nome da Karina também, porque vai ajudar a gente também. Ajuda a mais divulgar. Conhecida, ajuda a divulgar, exatamente. Se vocês se interessaram pelo conteúdo, acharam que foi de grande valia, de grande relevância, vocês podem ajudar a gente aí a veicular essas informações, né? Conhecimento nunca é demais e é importante que ele seja aí pulverizado, né? Disseminado. Certo. E o conteúdo, né, a gente vai deixar links de vídeos que nós pautamos aí nosso estudo para o dia de hoje, então os artigos, tudo isso Sim. como material de referência, né? Isso, como material de referência, tá bom, pessoal? Então, artigo, vídeo, livros, vídeo também, eu acho que tem uns bem bacanas lá no YouTube, acho que vocês vão gostar. Isso, Então, tudo que embasou a nossa pesquisa, né, Karina, para a gente poder
se Isso, instrumentalizar para falar para eles, a gente depois vai divulgar para que vocês também se aprofundem um pouco mais, né? Então a ideia é fazer esse despertar, mas também tem essa proposta aí deles se aprofundarem um pouco mais sobre aqueles conteúdos que fizeram sentido para eles, né? Isso. Bora lá, então? Bora lá. Sexualidade tóxica. Sexualidade tóxica. E aí, Isso. Eneida? Quando a gente fala disso, a gente fala de relacionamentos, né? Então a gente vai um pouquinho na raiz aí, né? E falando um Sim. pouco da raiz, a gente vai ter que abordar também a ideia do quanto que a sexualidade ela foi pensada não somente de uma forma aí, única do ser humano. Então, a sociedade ela se debruçou em cima desses aspectos da sexualidade humana. Então, o Estado tem um papel que contribuiu com a ideia da sexualidade tal como a gente conhece hoje, a igreja e as classes dominantes. Então, assim, do ponto de vista do Estado, né, o Foucault, em 1984, que ele vai apontar a existência da biopolítica. Não vou aprofundar um pouquinho mais, muito nisso, porque a gente não vai ter pé e nem tempo, mas a ideia é de que o Estado ele vai gerenciar a naturalidade, a ideia de procriação mesmo, né, da espécie humana. Uhum. Então, como uma ideia de procriar e para geração de riquezas. Uhum. Né? Então eles Uhum. vão entender que as pessoas elas vão contribuir aí para a manutenção de classes, enfim. Então é interessante que o Estado também tenha conhecimento e intervenha nas formas de reprodução humana. A igreja, por sua Uhum. vez, ela tem aí uma influência também de uma escola de pensamento filosófica, que é o estoicismo. O estoicismo é uma escola de 300 anos antes de Cristo, 300 anos antes da Era Comum, e que vai ter influência, também vai repercutir 250 anos depois de Cristo também. E esse estoicismo, essa escola de pensamento filosófico, ela vai trazer uma ideia aí de rigidez moral. Então, a Igreja Católica ela vai beber dessa fonte de rigidez moral. E quem que vai ser os precursores dentro da Igreja Católica é Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e São Jerônimo. Nada contra aqui, a gente não está falando de questão de religiosidade, Sim. não, mas só para identificar a ideia da moral, né? Uhum. Então, o Santo Agostinho, ele vai colocar aí, né, alocar a ideia da sexualidade enquanto pecado original. E quando ele faz essa alocação, né, quando ele aloca esse termo na sexualidade, a ideia do pecado original, ele traz aí o conceito da moralidade, né, que é uma herança aí da Igreja Católica. Então, a gente entende a sexualidade enquanto tabu, agora na contemporaneidade, porque tem muito tabu, as pessoas não falam sobre isso, é importante que elas falem sobre isso. Depois a gente vai caminhar um pouquinho à frente para entender por que é tão importante falar sobre a sexualidade. Enfim, e aí isso vem enquanto um tabu. Então as pessoas elas não comentam, né? Então é importante comentar, mas a herança que a gente recebe é com relação aí a essa influência da Igreja Católica intervindo também nesse sentido. Né? Sim, sim. Não pode falar, não pode fazer. Isso, Gente, olha, exatamente. negócio. A ideia é que só Não pode pode existir. praticar, né? Não pode Não, praticar, não pode falar. também não. Ai, meu Na Deus do céu. verdade, fazer, num primeiro momento não se podia mesmo, era a ideia de abstenção mesmo, total. E depois o apóstolo Paulo, caminhando um pouquinho para frente, ele vai identificar que sim, permitido que seja feito, porém dentro do casamento. Então, a ideia da sexualidade enquanto só um mecanismo para procriação. Apenas isso, Sim. né? Porque ainda tem Uhum. essa ideia aí da moralidade muito presente, muito vigente. Certo. Isso. E partindo. Bem no Desculpa. início, bem assim, superficialmente, né, Karina? Mas a ideia de que a Isso. sexualidade, ela não está existindo sozinha. Então, tem uma interferência da classe dominante, a interferência da igreja e também do Estado, né? Sim, sim. E aí, né? A gente parte sempre quando a gente pensa em sexualidade, não tem como a gente não. Ainda dentro do nosso movimento, né, Neida, de empoderamento feminino, de falar, né, como assim tornar nossas vidas mais assim, felizes, mais Felizes. fluídas. A gente começa a pensar um pouquinho nas questões ligadas ao sofrimento da mulher, ligado às relações sexuais, né? Isso. O que está acontecendo no universo feminino
ligado à sexualidade, né? Como que está a busca de prazer e como que está a obtenção do prazer da mulher nesse setor? Sim. O que você acha aí, Eneida? Acho que as mulheres podem falar um pouquinho sobre isso, para elas irem interagindo com a gente, como que tá a vida vamos delas nesse interagindo, mundo. gente. Isso. O que a gente tem de pesquisa é que a maioria das mulheres, né, chega até, algumas pesquisas chegam a relatar até que 70% das mulheres nas relações heterossexuais não sentem prazer no sexo. Sim. E isso, gente, 70% é muito, né? 70% é Nossa, muita gente aí sem estar curtindo aí um momento que, assim, todo mundo quer, todo mundo busca, faz parte aí da questão do ser humano. Exatamente. E aí a gente ficou pensando, mas o que será que está acontecendo, né? O que será que está acontecendo, ligado realmente a essa questão da sexualidade? O que será que está acontecendo para as mulheres não sentirem prazer? É lógico que a educação sexual tem aí um quantum, né, vamos dizer assim, de responsabilidade nisso, Sim. Né? Só que a gente foi buscar aí algumas coisas pensando nisso e com esses dados, e a gente chegou na questão da pornografia também. Exatamente. Então a mulher não só não está sentindo prazer, uma grande maioria delas, como também existe uma questão ligada à dor. Exatamente. Né? Inclusive sofrimento. Né? Isso. E aí a gente pode começar a falar um pouquinho sobre liberdade. Sim. Liberdade sexual, por que não se fala sobre isso? Você quer falar um pouquinho sobre isso agora? Falo sim, Karina, sobre a liberdade sexual. Então, assim, a nossa discussão também gerou em termos sobre o quanto que a gente, de fato, exerce essa liberdade sexual e talvez essa liberdade sexual ela não fica só no campo do discurso, porque na prática talvez ela não aconteça dessa forma, né? A gente fala assim de via de regra, não de casos isolados, né? Obviamente, né? Então, assim, vamos pensar que se a gente tem uma influência, né, muito grande aí da Igreja Católica, tem uma questão aí da normatização, né? Não somente as pessoas que frequentam as igrejas, enfim, né? Mas o quanto que isso vai permear as nossas relações de uma forma até mesmo inconsciente, porque faz parte até mesmo da nossa cultura. Então, inicialmente, tinha-se a ideia de hierarquização, né? Até com relação à normatização das posições. Então, tinha aí um determinado... essa parte... tinha até uma posição que o homem precisava ficar, né? Então, o homem sempre por cima da mulher e tal, considerando, no caso, a ideia de poder. Então, o homem tem sempre que estar em cima. E outra ideia também, a ideia de animalização do sexo em si. Então, a mulher de costas para o homem e o homem, né, executando, enfim, fazendo lá, né, o ato. O famoso de 4, né? Isso. Então, uma ideia Gente, a gente não tá aqui falando de que posição é ruim, que é isso, que é aquilo. Não. Mas a ideia não de é isso. normatização mesmo, né, Karina? Do quanto que isso permeia as nossas relações, a gente não se dá conta de onde vem isso, essa origem. Né? Então, vem desse lugar mesmo. E o quanto que essa vivência, né, sexual, ela também vai permear as nossas relações. Então, essa ideia de hierarquização, a ideia de onde que é o lugar da mulher, o lugar do homem, né? Ideia de gênero, sobretudo, né? Então, colocar a mulher como subalterna, o homem como dominador. Então, a mulher no lugar de submissão. Né? Então, tudo isso vem também, né, como imagem, né, para permear o nosso inconsciente. Então, a pornografia, ela vai moldar o nosso olhar também, né? Mas vai refletir também muito da nossa cultura, daquilo que é a nossa vivência. E só fazendo parênteses dessa questão aí das posições, né? Porque realmente não é uma crítica a isso, mas então, né, falando dessa posição, né, o sexo de 4 e tal, o que acontece, né? Por que quando você vai estudar um pouco de sexualidade, essa posição ela é tida aí como uma animalesca ou qualquer coisa assim? Na verdade, o que acontece nessa posição é que não existe o contato olho no olho na hora do sexo, né? Não tem problema também, gente. Não estamos falando aqui que tem que ter sempre. Mas se só é feito dessa maneira, o sexo ele acaba gerando mais distanciamento e ele é focado apenas na satisfação e não no encontro. Não na comunhão do casal, no encontro do casal, quer dizer, no afeto.
né? Porque você, olho no olho ali na hora do sexo, é muito potente, né? Muito potente Exatamente. para que é potente? É potente num sentido de quê? De encontro, de união, de União. afeto. Então é disso que a gente está falando, né? Eu acho que cada um traz do jeito que quiser, pelo amor da deusa, né? Pelo Isso, amor da deusa. exatamente. Mas a questão é essa, né? Então, porque a gente vive numa sociedade em que atualmente a gente percebe aí esse desprendimento de que tá, sexo é sexo, amor é amor, relacionamento é outra coisa. E a gente vai, assim, entrar um pouquinho nesse universo, né, Eneida? Sim, exatamente. Encontrando assim, né, pesquisando para produzir essa live, a gente viu que o pessoal costuma consumir conteúdo pornográfico com uma idade assim bem cedo mesmo, né? Então, por exemplo, a gente viu pesquisas de homens, no caso, que começam a consumir a pornografia a partir dos 13 anos. Mas a gente pode reduzir ainda mais, né? Porque chega no nosso consultório relatos de crianças com menos idades que também têm acesso a esse tipo de material, Uhum. né? Então, vamos Sim, pensar sim. aí com relação à idade que essas crianças elas estão tendo acesso e mais ainda, com relação ao público de uma maneira assim indiscriminada com relação à idade. A gente encontrou também que o Pornhub, que é o site mais acessado, ele recebeu no ano de 2015 mais visitações que o Amazon, o Netflix e o Twitter juntos. Isso, foram 21 bilhões de visualizações anual. 58 mil milhões, desculpa, totalizando aí diariamente, visualizações diárias. E aí esses dados foram atualizados em 2017, que conferiram aí 81 milhões de acesso diário, e agora, mais recentemente, em 2020, esse dado aí corrigido, atualizado, são de 90 milhões de acessos diários. Então, olha o tanto de consumo, olha o tanto que as pessoas estão acessando. Quando a gente fala que a pornografia ela é uma ferramenta para normatizar, para direcionar como que essas pessoas vão se relacionar, é a partir disso, desse consumo diário de pornografia, né? E o quanto que a gente está, no caso, fazendo as tratativas com os nossos parceiros, baseado nessa referência, nesses conteúdos, nesse material. Sim, sim. Acho que o que a gente tem a gente tem aí, na verdade, a educação sexual das crianças e dos jovens, né, ou dos pré-adolescentes, ou seja lá em que momento esse adolescente ou pré-adolescente vai entrar em contato com a pornografia. Ele vai entrar em contato, Vai entrar em gente. contato, isso é óbvio. Vocês não adianta, vocês têm que orientar as pessoas que vocês conhecem, seus filhos, é muito complicado não ter o acesso, né, porque a internet está aí. A questão é Sim. que a pornografia se tornou a escola, né, a escola que ensina esses jovens Sim, como que se faz sexo. E o que a exatamente. gente tem na pornografia, pessoal, não sei se, acho que vocês não têm acesso a esses dados ainda, mas depois vocês deem uma procurada. Isso. Os nomes dos vídeos incitam a estupro. Na verdade, né, o que a gente sabe de pornografia é estupro filmado, né? É isso que se tem na pornografia. Outra coisa, a maioria dos vídeos, eu acho que chega a 80%, né? Daí a gente precisa até dar uma olhadinha lá de novo nos dados. 80% das mulheres nesses filmes pornográficos, elas estão sofrendo algum tipo de violência na cena. Exatamente. Ou seja, então olha só, olha o link lá. As crianças e adolescentes. Criança não devia estar assistindo pornografia, né, gente? Mas, bom, isso aí, né, Uhum. acho que vou falar aqui, mas talvez não precisasse falar, mas acho que é Mas já importante fica aí, né, para as ressaltar. pessoas Já pensarem, fica. né? Para as pessoas pensarem, Karina, sobre. É importante, né? Isso, é. Então, esses adolescentes consumindo essa pornografia, onde a mulher está sendo espancada muitas vezes, ela está sentindo dor, são cenas extremamente violentas, que fazem alusão, como eu disse, ao estupro, que fazem muita alusão à pedofilia também, né? Então, a gente tem aí, a gente está vivendo um momento crítico com relação à pornografia, porque após expansão da internet, porque antigamente o que a gente tinha
eram filmes de pornografia nas locadoras, né? Isso, Nós não antiga tínhamos locadora. internet. Eu não sou da época de internet, eu não nasci na época da internet, né? Eu nasci na época de locadora de filme. Então, assim, vamos só contextualizar essa parte histórica. Então, em toda locadora tinha lá uma salinha escondidinha, que era a salinha dos filmes pornográficos. Exatamente. Essa época da pornografia é uma época diferente do que a gente vem vivendo hoje, tá? Né? Não, não que não tivesse coisas desse tipo que a gente está falando, mas Isso, era bem menos, né? Era sim. bem menos. Agora, com a expansão da internet, gente, e com a dark web ou a deep web, né, que é a internet dita clandestina ou qualquer coisa assim, a pornografia tomou uma proporção. Primeiro, tem muitos casos dela ser bem caseira, né? Então a pessoa ela faz isso dentro da casa dela e tá Uhum, valendo tudo, gente. As sim. pessoas, né, Neida, acho que você poderia falar também, as pessoas, elas estão sendo, o tráfico humano, Ah, sim. o tráfico, né, de você sequestrar mulheres, crianças e vender para a indústria pornográfica, Exatamente, para fazer acontece esse isso. tipo de material. Então, quando for consumir pornografia, gente, tem que estar ciente de que vocês estão consumindo, quem consome, ou o pessoal aí que conhece pessoas que consomem, ter consciência de que essa indústria que movimenta bilhões de dólares ao Bilhões. ano, né? Não é uma indústria realmente muito bilionária, assim. Ela promove a pedofilia. Sim. Aliás, é uma indústria extremamente violenta, gente. Que Vou falar aqui uma comercializa coisa. corpos, né, Karina? Comercializou Isso, corpos, né? Explorou corpos. Então, vou falar uma coisa meio pesada agora, né? Meio gatilho aí. Gente, tem filme pornográfico aí que usa bebê, exatamente. bebezinho, de fralda, tá? Então, o negócio é daí para baixo. É. E por que a gente tem, assim, a gente não vai falar muito dos dados pesados, não, porque é de cortar o coração, né? O coração da gente É, fica sem rumo, né? fica sem Então, rumo. o nosso pedido é, pelo amor da Deus, eu tenho consciência do que é pornografia. Sim. Pornografia não é só um material para excitação, né? E se vocês conhecem pessoas que fazem uso disso, saibam também que tem pessoas viciadas em pornografia, tendo que fazer tratamento, né? O que mais aí, Eneida, Exatamente. que É, você quando a falei um gente monte. fala do vício, né, da pornografia, a gente está falando aí dos efeitos danosos da pornografia, dos efeitos nocivos. E realmente, como a Karina colocou, tem algumas pessoas que, infelizmente, elas desenvolvem uma dependência, e aí isso vai acarretar diversos tipos de prejuízo na vida dela, tanto pessoal, afetiva, profissional, né? Então, essa pessoa vai ter a vida impactada pelo consumo abusivo de pornografia. Né? Entre outros danos, que é esse que a Karina colocou, né? Ai, nossa, mas eu consumo e não vou chegar ali a violentar uma criança. Não é isso. O que eles apontam, os dados apontam, que as pessoas, quando elas chegam nessa ideia de vício, né? Isso vai caminhando a partir do consumo. Né? Elas, infelizmente, elas não conseguem fazer a diferenciação daquilo que está sendo mostrado na ficção, daquilo que é real. Então, por exemplo, se você está sendo exposto de uma forma muito repetitiva e condensada a essas imagens, a ideia é que você tente efetivar na prática. Então, aonde vem essa ideia de você se relacionar sexualmente também com crianças de menos idade? E aí vem a ideia do fetiche, né? A ideia da fetichização da adolescência, mas também de idades menores, de crianças. Né? Uhum. Então, se a gente fala assim, ai, nossa, vamos diminuir, vamos relativizar a ideia da pornografia. Nossa, Neida, Karina, não é tão assim. Mas agora Uhum. quem estiver aqui com a gente na live pode falar assim para interagir, né, Karina, conosco com relação Uhum. ao fetiche. Quem tem aí ou já teve uma camisola chamada Baby Doll. Quem tiver aí Uhum. pode falar, levantar a mãozinha, falar ok, enfim, só para a gente interagir. Essa ideia do Baby Doll foi a partir de um filme, né, lançado em 1956, que tinha, na verdade, esse mesmo nome, né? O nome do filme era o nome de uma garota chamada Baby Doll. A Baby Doll tinha 19 anos e ela dormia num berço com uma camisola toda de rendinha.
E essa menina, essa garota, ela era disputada por dois homens muito mais velhos que a idade dela. Então foi a partir desse filme que foi nomeado essa roupa, né? Essa vestimenta íntima que a gente dorme. Então a partir Sim. desse filme. Então já tinha aí um apelo voltado para a pornografia em si. Na época E que esse filme pedofilia, né? e Porque, pedofilia. porque essa garota de 19 anos, durante todo o filme, boa parte do filme, ela se comportava como uma Como uma bebezinha. Dormia no criança, berço, isso, ficava dormia no chupando o berço. dedo. Quer Pirulito, dizer, sorvete, então é, assim, ela tinha vários trejeitos de criança, né? Então aquela inocência, aquela ideia de infantilização da mulher, que isso vem sendo produzido sistematicamente nas imagens de pornografia. Então às vezes a gente não se atenta, mas a pornografia tá lá distante, tá lá do outro lado. Não, não, pode estar tá não, dentro não. das nossas casas. Por isso que é importante falar sobre isso. Isso, inclusive, nós, né, Neida, nos nossos estudos, a gente chegou assim, juntas a uma conclusão, a um pensamento que seria o seguinte, pensando nessa questão, né, o consumo de uma pornografia orientada para as mulheres cada vez mais jovens, ou seja, adolescentes, pré-adolescentes, é a pornografia, Crianças. até crianças, é, é, cada vez tendo mais acesso. E aí, olha que curioso, né? Foi o que a gente estava falando ontem. Poxa vida, as mulheres, elas sofrem tanto de envelhecer, né? Exatamente. As mulheres, elas estão fazendo cirurgia plástica para não parecer com mais idade. Tem gente que entra em crise porque nem chegou aos 30 já, né? Tá com 28 anos, já está entrando em crise. Produtos estéticos, né? Tem que manter, não que não possa Produtos consumir. estéticos. E aí nós achamos bem curioso que, na verdade, e isso tem algumas outras questões que a gente pode falar também, mas até que ponto, né, isso não está ligado aí já às sequelas dessa pornografia, sempre mostrando que, na verdade, a mulher, ela realmente é um Atraente. objeto, e Sim. ela só vai ser atraente e útil enquanto jovem. Mas não é Enquanto só jovem. enquanto jovem, gente. Não é só enquanto jovem, é muito jovem. Muito Você jovem. entendeu? Então, impossibilita a mulher de envelhecer, até mesmo. Não, isso é proibido, você não está sabendo, não? Te Proibido. falaram que está proibido de Não tá, não tô Tá sabendo ainda, viu, Karina? proibidíssimo. Não, não. Opa, Não dá pode envelhecer. um Isso. pause aí no reloginho seu aí, Que é que é proibido envelhecer nesse planetinha aqui. envelhecer. Então, assim, Mas por a quê? pornografia... Opa, desculpa, Uhum. Karina, pode continuar. Não, imagina. Não, é proibido envelhecer porque daí o homem não vai mais querer a mulher, né? Ele vai querer sempre a novinha, né? Troca Isso. uma de 40 por duas de 20. Quem que nunca ouviu essa frase? Hã? Nossa, Quem que nunca ouviu? Já todo mundo sim. ouviu. Agora, vocês sabiam que isso vem do universo da pornografia? E vocês sabiam que isso está ligado à questão da pedofilia? Não, todo Sim, mundo brinca, né? Fica todo mundo brincando. Ah, ele trocou por não sei o quê. Gente, é seríssimo isso, é seríssimo. É né? seríssimo e Né? impacta as nossas vidas de uma forma muito geral, Uhum. né? E Generalizada outra, até. ainda nesse contexto da questão da idade, se vocês olharem os filmes do 007, aqueles outros filmes onde sempre tem lá o galã, que ele é o bambambam, bam, bam, as parceiras esses homens, por exemplo, o Tom Cruise lá que faz, qual que é o filme que ele faz lá, que eu já esqueci, Ai, gente, como que é o nome do o filme lá do Tom Esqueci, Cruise? mas eu Missão lembro. Impossível. Missão Impossível. Missão Isso. Impossível. O Tom Cruise, gente, ele já não é mais um jovenzinho, não é? Ele já envelheceu. Ele é o galã já envelhecido. Agora, se você olhar todas as companheiras deles dos filmes, nunca é a mesma e elas sempre são mais jovens. Nunca é uma mulher madura ao lado dele. Sim. Isso é também uma mensagem, né? Aí da indústria cinematográfica. Né? Então, gente, pornografia precisamos conversar sobre isso. Sobre isso, isso. E precisamos sim conversar sobre sexualidade, né? Exatamente. É urgente, precisa parar de ser um tabu, né? Falar sobre isso.
parar de ser um tabu, né? E tá atrelado a essa ideia de moralidade, né, Karina? Então, por exemplo, se você sim. tem crianças consumindo esse tipo de material com tão pouca idade, qual que é a referência que eles têm para desenvolver relacionamentos saudáveis? Se eles estão consumindo a ideia de que a mulher, para ser interessante, ela tem que ser mais nova, ela não pode ser mais velha, Sim. né? Se eles estão consumindo a ideia de que para ter uma relação sexual boa, suficientemente boa, ela precisa gerar dor na mulher. Então, a mulher precisa Uhum. sentir dor necessariamente para ele satisfazer a mulher. Enfim, as ideias de gênero também, né? O homem ser sempre o dominante e a mulher a pessoa que está ali numa condição de inferioridade ao homem. Então, todas essas ideias, elas vão permeando o nosso Não, consciente. gente, além da mulher ser submissa e passar essa ideia de submissão da mulher, primeiro que a questão da sexualidade feminina, ela nem existe. A ideia inicial, o que a gente ouve e estuda é que não é nem considerada a sexualidade da mulher. Sempre o que vem antes é a questão do prazer do homem, da sexualidade dele, e a mulher é apenas um instrumento para que esse homem chegue ao prazer, né? Exatamente. E, Isso. e nos filmes pornográficos você não vê outra coisa senão isso, gente. Isso. Né? E outra coisa que a gente chegou pensando, né, Karina, é como que a mulher não identifica a dor, ela não identifica isso como algo ruim. Porque está incumbido a ideia de que a necessidade é de gerar satisfação e prazer aos homens. Então, o Uhum. homem, por sua vez, ele também é dessensibilizado à dor das mulheres. Então, eles não Sim. identificam aquilo como dor. Então, a ideia Isso. é sexualizar a dor. Então, quanto mais doloroso mais prazer eu estou gerando. Então, nessa Isso. ideia, a mulher ela nem fala sobre isso. Então, ela nem vai manifestar o descontentamento durante a relação. Muito pelo contrário. Né? Então, ela vai entender que ela está satisfazendo os desejos do homem e isso é o suficiente apenas. E o homem, por sua vez, não que a gente está assim, colocando o homem na parede, crucificando o homem. Não, não, não. Não é nem isso, Por mas enquanto, é a não. ideia. Por enquanto, não. Mas a ideia é Brincadeira, brincadeira. que os homens estejam conosco para pensar sobre isso. Deu uma travada aqui. Mas para os homens pensarem sobre isso também, né? Porque se as pesquisas estão apontando que os homens eles consomem muito mais a pornografia, é importante que eles façam também esse despertar. Né? Eles não construíram essa ideia sozinhos. Tem uma indústria aí, né, que direciona esse material para eles, eles vão consumindo e vão se comportando dessa forma. Então vamos só pensando nessa questão da dor, né? Da dor e do prazer. Primeiro, sadomasoquismo. Não é disso exatamente que nós estamos falando. Tá? O que a gente está falando, porque teve uma perguntinha aí, o que nós estamos falando é o seguinte, a gente está observando na sociedade contemporânea que o uso da pornografia está sendo feito até para a educação sexual dessas crianças. Como que as crianças e adolescentes, crianças assim, que naturalmente, gente, toda criança busca conhecimento nisso. Em termos de sexualidade, né? Então, e de repente, o que está orientando esses jovens, o que está orientando a sexualidade desses jovens é a pornografia, tá? O que nós temos enquanto material pornográfico atual, né? Que a gente fez aquela contextualização lá. Isso. A gente tem um material pornográfico violentíssimo contra as mulheres. Como eu falei, eu acho que até mais de 80% das mulheres nos filmes pornográficos sofrem algum tipo de violência. Seja uma humilhação, seja um enforcamento, seja ser espancada, alguma coisa violenta vai acontecer com essa mulher nesses filmes. Isso. Então, o que está acontecendo? Por que não estamos falando de sadomasoquismo aí? O que a gente está falando é que está se naturalizando uma violência através desses filmes, primeira coisa. Então é assim que faz sexo? Dá os tapas ali, a mulher sangra, fica gritando, gemendo, tá gostando, né? É assim. O adolescente orientado, né, educado, entre aspas, pela pornografia,
como a Eneida falou, vai sendo dessensibilizado para a dor feminina. E essa mulher também não está sabendo que aquilo que ela está vivendo, que não é por aí, entendeu? Porque ela também não tem acesso, né? Sim. As mulheres fazem um acesso menor à pornografia. A gente viu uns dados aí que é 70% os homens e 30% mulheres. As mulheres. Mas daí, né? Então, porque a questão do sadomasoquismo é uma outra questão, né? Então, é a dessensibilização masculina diante da dor feminina. Exatamente. E uma deseducação, né? A gente pode chamar de deseducar isso, É né? importante falar. Das mulheres. Quando você fala assim, se a pornografia, ela deseduca, o que a gente considera hoje na sociedade que, de fato, educa? Se a gente tem um tabu enorme, né, para falar sobre essas questões, na onde que esses adolescentes vão buscar fontes confiáveis para comentar, para discutir, para falar sobre isso. Então, se elas não encontram um espaço, até mesmo no ambiente doméstico, dentro do lar, para tirar alguma dúvida, enfim, para ser acolhido para essas perguntas, e porque adolescente e crianças, elas são super curiosas. Então, se elas encontram, né, diante dessa dúvida, um questionamento ou uma ideia de, não, menino, você não pode saber disso. Por que você está me perguntando isso? Né? Então, essa criança ela vai silenciar. Então, ela vai buscar, de fato, esses conteúdos. E elas vão lançar mão, elas vão ter acesso. Então, se a gente fala que a pornografia ela deseduca, o que elas têm enquanto material de referência para serem educadas e para desenvolverem relações sexuais saudáveis? Se a gente não confrontar o tabu, isso vai se perpetuar. Né? Então, é importante que as famílias, até mesmo a escola, né, Karina? Então, tem aquela questão política que a gente sabe, né? Que não quer que fale e tal. Mas o quanto que é danoso, prejudicial. Porque se você não fala nem de educação sexual dentro de casa, muito menos na escola, você, infelizmente, está dando muito material e muita ferramenta para que essas crianças elas sejam vitimadas dentro das próprias casas. Então, assim, tem a ideia dessa formação aí que elas recebem por meio da pornografia, que é violento, que é o estupro filmado. Então, isso é prejudicial não somente para a mulher que está sendo vítima, mas para o homem também. Porque se a relação ela causa, na verdade, um ônus para o outro, né? De degradação, de depreciação para a pessoa, também não é algo que vai fazer bem para a pessoa que está efetivando isso. Né? Então, e a ideia é a união, né, Karina? Como você colocou desde o princípio da live, né? A ideia de troca, a ideia de união, a ideia de criatividade, né, de complementaridade. Isso não é colocado dentro da pornografia. Muito pelo contrário, né? Sim, não, imagina. Nem passa bem longe disso, né? Mas é sangue mesmo, entre outras coisas aqui que não precisa citar. Sim, então. Mas então vamos falar de relacionamento, né? Que eu acho que a gente pode fazer esse link agora também para falar de uma sexualidade saudável e tudo mais. Vamos falar de relacionamento. A gente, vamos lá, né? De pequenininho, né? Criança. A gente entende que as crianças, quem já conviveu, quem é mãe, quem é pai, sabe que a criança, ela é bem autocentrada, né? Existe uma necessidade ali da criança, que a gente pensando dentro dessas questões de desenvolvimento, dela ser realmente autocentrada. A criança, ela quer as coisas para ela não quer dividir, ela busca, a criança, ela é orientada pelo princípio do prazer, né? O que seria esse princípio do prazer? Seria esse princípio que busca sempre gratificação, né? E tá tudo bem, né? A criança, ela vive nesse lugar em busca de gratificações, né? Evitando sempre a dor, e tá tudo certo. O que acontece em um determinado momento ali daquele desenvolvimento? A criança, ela descobre o outro, né? Porque não existe só ela, de repente existe um outro. E ela percebe que esse movimento, né? Essa descoberta, na verdade, ela percebe assim, puxa, mas aquilo que eu quero, ela começa a perceber que existe um impacto do comportamento dela nesse outro. E aquilo causa sofrimento na criança, né? Porque ela quer uma coisa. Esse brinquedo é meu. Não vou dividir. E aí, só que daí o amiguinho vai embora, não vai brincar com ela vai ficar sozinha. Aí que graça tem ficar sozinha?
né? Não tem. Por mais que as pessoas possam, às vezes, querer ficar um pouco mais sozinhas, ou crianças Sim. brinquem, a questão não é nem essa. A questão é que eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes já observam isso nas crianças e em nós mesmos. Nós temos um princípio interno nosso que nos orienta a relacionamentos, gente. É lógico que existe um princípio também que nos orienta à busca do prazer. Sim. Tá? Que a gente pode entender também como a busca da sexualidade uma busca de satisfação, entre outras coisas. Corporal, né? Também. Sim, também. Também. Mas dando continuidade para a gente chegar na questão do relacionamento, aí, senão eu me estendo demais aí. Né? A gente percebe, desde pequeno, por mais que a gente busque essas satisfações, quando se tem o outro ali, algo começa a mudar em nós. Sim. Não dá, eu não vivo sozinha. Não dá para ser só a minha satisfação. A minha satisfação, a partir dos relacionamentos que a gente vai desde pequenininho desenvolvendo, a minha satisfação começa também a estar ligada à satisfação do outro e a busca também de estar com esse outro. Então, um princípio, gente, muito humano, a gente pode chamar esse princípio criativo, um princípio de conexão, né? Um princípio de comunhão com o outro. E isso está dentro da psicologia junguiana, e aí isso que a gente também não vai entrar muito nesse mérito da questão, né? Porque o instinto sexual, ele é considerado para muitos algo que é cego, que só busca satisfação, só que em outras teorias do desenvolvimento, o próprio instinto, ele é capaz de se autorregular, né? Olha só que interessante, gente. Muito o próprio interessante. instinto se regula para criar outras possibilidades de relacionamento. Eu estou falando agora do impulso sexual. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É do humano querer se relacionar. E esse impulso para o relacionamento, para a união, a gente pode chamar de amor, a gente pode chamar de impulso criativo. E esse impulso, ele é tão importante e vital quanto o impulso de gratificação, que também existe. Né? Então, quando a gente começa a pensar que enquanto humanos, né, todos nós, enquanto humanos, buscamos conexão, esse sexo, só pelo sexo, é bacana, é gostoso, você vai sentir prazer, mas quem aqui que está presente, que já teve também um sexo ali só pelo sexo, e também teve a oportunidade de ter o sexo com união, com alguém que você ama, gente, é 1000 vezes melhor. Transformador. Eu não estou criticando o sexo só pelo sexo, eu estou falando assim, enquanto humanos, o quanto isso é importante. Sim. Né? Buscar não é uma coisa assim. Eu não sei se eu deixei claro que isso é um impulso, é um instinto nosso que busca união. Não é um negócio racional que você fala assim, eu quero estar com alguém, eu quero casar. Gente, não é isso que eu tô falando. Tô falando nem de casamento, tá? Para começo de conversa. Eu tô falando de uma busca de alma, né? Uma busca Sim. muito interna, nossa, de comunhão com o outro, de estar com o outro, e que essa busca nos complementa, gera, vamos dizer assim, novas possibilidades. É único, né, Karina? É único e criativo. E criativo. Único e criativo. Ou seja, esse negócio aí que a Eneida estava falando aí, gente, de formatar, tem que ser assim, isso, a sexualidade humana, ela não vai funcionar desse jeito. E essas imagens, né, Karina, que a pornografia nos oferece a partir do consumo, ela precariza tudo isso que você está falando, essa ideia de união, empobrece, de conexão, empobrece. Porque aí você já vai ter algumas imagens, algumas não, muitas imagens que vai possivelmente nortear a sua prática, a sua conduta. Então, o impulso criativo, o amor ali, aquela relação, aquela conexão, pode ser que você não consiga vivenciar em plenitude por conta de que você já tem uma prática que você precisa desempenhar, uma performance.
Então você Sim. precisa desempenhar e desenvolver uma performance, uma coreografia, Uma coreografia uma sexual, gente. coreografia, exatamente, uma Para com isso. cinematografia ali para atender, porque tanto o homem quanto a mulher. Porque se o homem não Uhum, atende, será que ele é bom? Se a mulher não atende, será que ela é boa? Aquelas questões que a gente traz para dentro para pensar. Mas por quê? Porque já tem uma imagem que está sendo colocada ali para nós, que é o jeito correto de ser feito. Mas muito pelo uhum. contrário. Se a gente contextualiza dentro da ideia que você trouxe para nós e Jungiana aqui agora a gente conversando, a gente vai pensar que a ideia do sexo em si, ele é singular, ele é único. Ele acontece nessa Sim, troca, nessa sim. complementaridade. Sim, sim. É porque a ideia da psicologia arquetípica, seja ou da psicologia junguiana contemporânea, e, assim, isso já desde o Jung, né? Fala que por que a gente acredita que herdamos estruturas fisiológicas e herdamos basicamente estruturas fisiológicas dos animais e tudo mais, né? E por que então entender isso é muito tranquilo para nós, herdamos isso? E por que não herdamos, então, estruturas estritamente humanas? Sim. E aí ele começa a teorizar isso. E por isso que eu falei que normalmente o instinto é entendido como algo quase que depravado, né? Assim, você usou até uma palavra lá, Inês. Como é que era? Incivilizado? Nem civilizado também, não. Você usou uma palavra tão bacana ontem. Eu até anotei aqui. Que a gente acha, né, que o instinto, ele é Inegociável. horrível. Inegociável, essa palavra. Né? Exatamente. Nossa, isso é instinto. É inegociável. E a Você proposta precisa é efetivar, completamente né? outra. Isso. Existe o instinto já humanizado, orientado, que se autorregula, é criativo, é amoroso, essa é a proposta. E que busca união. Olha só, isso é Exatamente. nosso. Isso é Então ele humano. busca união, a sexualidade humana busca união, busca prazer também, né, gente? Não é isso que nós estamos falando aqui. Não estamos Mas engessando de novo, né? Vai formatar na não, nossa mente, pelo não é amor de essa. Deus, muito pelo contrário, Muito queremos pelo dizer, contrário, para deixar expandir. Queremos deixar bem claro que é criativo, né? Que precisa fluir, precisa estar conectado com a nossa alma, precisa haver conexão, precisa haver Isso. prazer, sim, é lógico, que é para isso mesmo que a gente faz sexo, não só pelo prazer, mas pela união também, né? Pela união. E, gente, e parar de achar que o instinto também é algo tão incontrolável, tão animalesco. Não é isso, né? As novas teorias do instinto já dizem outras coisas aí, né? Porque daí a gente sempre também vai lá e passa pano nos homens, falando assim, não, mas ele é assim, homem é assim, é instinto. Faz dessa forma, é instinto. E Faz, toda essa porque é assim. e toda essa construção que a gente está falando aqui agora sobre o instinto, né, Karina? Ela vem muito pautada na ideia da construção do Ocidente em cima da Sim, sexualidade. Então, quando eu lá no início da live eu coloquei sobre a questão da influência da Igreja Católica, do Estado, enfim, então todas essa construção é uma construção ocidental. Não que outras culturas não possam também apresentar vários enigmas, enfim, frente à sexualidade, mas essa, tal como a gente teoriza, tal como a gente fala, tal como a gente, enfim, vivencia, é uma construção ocidental, sim. né? Sim, sim. A cultura ocidental, ela entende a criatividade, por exemplo, Como algo como menor algo até. assim, como algo por exemplo, de objetos ou coisas, Arte, arte, e a criatividade, na verdade, também faz parte desse instinto humano, né, que se expressa de outras maneiras e com sim, outras linguagens em diversos outros setores, que não unicamente para criar filme, arte de maneira geral, né? A sim, criatividade ela serve para outras coisas. E é muito nossa, muito humana, isso. né, a criatividade. E ela pode estar presente Então, na sexualidade, né? Pode ela não, ela deve, né? está, ela deve estar presente, né? Ela deve estar presente. Deve estar presente. Quando se Outra, faz muito consumo de pornografia, aí não, né? Porque aí é não, aquela coisa que a gente estava falando. É desse jeito aqui, gente. Faz assim que dá certo. normatizou. Faz assim que dá certo. Normatizou.
esse é o jeito, essa é a fórmula, é desse jeito, se não Uhum. fizer não tá bom. E aí quando a gente Uhum. fala sobre essas imagens, né, Karina, que a gente vai sendo exposto de uma forma repetitiva, e isso vai moldando a forma da gente se relacionar com o outro, nessa forma, nesse aspecto mais sexual, quem que a gente, aí é a pergunta, né? Quem que a gente tá levando pra cama, né? Quem que a gente leva, né? Porque se a gente está Sim, consumindo tudo isso, possivelmente a gente está levando para a cama também esse material, esse conteúdo. E quem a gente está encontrando na cama? É uma sim, outra sim, pergunta. Quem que a gente encontra na cama? Porque se a gente está lá com essa exato. ideia daquela mulher nova, daquela mulher jovem, aquele fetiche, né? E tal, o homem, para a mulher é a mesma coisa. Qual que é a ideia que a mulher também está levando para a cama? Né? Com a ideia de homem. Enfim, então a gente pode levar Uhum. também essas ideias para a cama. E aí uma Exato. pergunta, é um exercício, né, Karina, que a gente também propôs para o pessoal pensar, né? Se a gente suspender, não extinguir, mas se a gente suspender o sexo da relação, o que sobra? Uhum. É uma pergunta para É uma vocês. E pergunta para essa vocês questão pensarem. e também essas outras duas que você estava falando, né, Inês? Com quem que você está transando, né? Ou com quem que você Isso. está fazendo sexo? Ou seja, a pergunta, na verdade, é o seu imaginário, ele está, vamos dizer assim, utilizando que imagens para o Que sexo, imagens, sim. né? Quantos aqui presentes tiveram a vida impactada por conta da pornografia? Né? Ou, de repente, através dessa live, né, começaram a Vai perceber pensar. que tem a vida impactada por conta da pornografia, porque precisa de fazer toda uma performance, né, toda uma coreografia, Modelo. todo um modelo que é vendido pela pornografia. Isso, Então, quando a gente exatamente. brinca, né, com quem é que você está na cama e tudo mais, é mais para vocês irem identificando e lembrar de tudo isso que nós estamos falando, né, de que sejam criativos, e isso é nosso, é humano, não precisa, né? Não precisa da pornografia para se sentir prazer, né? Isso. A gente vai deixar lá quando eu postar lá no Insta, um vídeo de uma psicanalista lacaniana, né, a Maria Homem, ela fala uma coisa muito interessante a esse respeito, ligada à pornografia, né? Gente, ela fala, vamos ser criativo, né? Não Vamos ser precisa criativo. estar, né? Desliga isso aí e E liga aqui, né? liga o coração. Mas a ideia Desliga a é essa, Karina. televisão e liga o Liga, corpo. liga o corpo, liga a alma, Pelo Karina. amor de Deus. Que o Se povo fica com a reconectem com a televisão alma. ligada. O povo fica com a televisão ligada lá e E o aí, né? corpo E aí, tá ó. desligou a alma, né, Karina? E o princípio Desligou da a alma. conexão é isso, é o espírito, é você Uhum. de fato estar com o outro. E aí, voltando um pouquinho nesse exercício, né? Se a gente suspende o sexo, o que sobra? Se sobrar isso que a gente está colocando, do princípio da união, da conexão, da complementaridade, de estar de fato com o outro, não sobra, né? Transborda, tem muita coisa nessa relação. Uhum. Então, às vezes, a Sim, gente precisa sim. suspender para pensar também no outro. Porque tem muitas pessoas que se pegam assim, nossa, realmente, nossa, suspendi, não sobrou nada. Então, que tipo de relação é essa? Que Uhum. só existe Uhum. por conta disso. Não estou diminuindo, não estou jogando numa caixinha. Mas Sim, sim, a sim. sexualidade ela é muito maior. Muito mais, né? Muito Mas mais. E ela precisa isso. ser muito mais. Porque partindo daqueles princípios, né, contextualizando a questão do instinto, saindo da ideia freudiana de instinto, que liga instinto a corpo, a organismo, e indo para uma ideia diferenciada de instinto, e entendendo que herdamos coisas dos nossos antepassados, né, herdamos coisas humanas, exclusivamente Humanas. humanas, e que uma dessas coisas que herdamos é a necessidade, é o impulso, é o instinto de união, de amor. Não tem problema, logicamente, fazer sexo só pelo sexo. Mas já que, enquanto humanos, somos tão criativos, somos Sim. tão únicos, né? Fazer também sexo só pelo sexo, a gente está deixando todo um outro universo à Uhum. parte. A Né? Então a verdadeira gente humanidade à parte. é, né? E como eu falei lá, e retomo, quem já teve a oportunidade de sexo com alguém que ama, um sexo
com união, com parceria, sabe que é diferente do sexo só pelo sexo. E não significa que sexo só pelo sexo não sinta prazer, não é isso também, gente. A proposta é outra, a proposta é só para a gente estar pensando junto aí sobre sexualidade e tudo mais. Isso que a gente não está entrando nem nas questões de gênero hoje, né? Que senão isso aqui ia ser 10 anos conversando aqui. Estender pra caramba, muito. Estender, mas a gente pode falar também sobre as questões de gênero e tudo mais, mas eu acho que a partir do momento que falamos aqui que a sexualidade humana é uma sexualidade criativa, já dá para pensar bastante coisa. Sim, com certeza. Né? Já dá para ampliar, né, Karina? Amplia. Certo? Olha, a gente está caminhando para o finalzinho já da live, então a gente aí deve ter, não sei, 5 minutos. 5 minutos. Isso, e aí então, eu gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa, Neida, e se a galera tem... Se tem alguma pergunta, pode colocar aqui para nós, mas eu só gostaria de reforçar alguns dados compilados agora recentemente com relação ao tráfico de pessoas e exploração sexual. Então, dados de fevereiro de 2020. Então, foram aí contabilizados 683 casos de pessoas que foram sequestradas, ou seja, raptadas, por conta da exploração sexual. Teve um caso até de uma mãe que encontrou a filha por meio de uma outra pessoa que estava consumindo pornografia e viu que essa filha, infelizmente, ela estava sendo abusada. Foram produzidos 58 vídeos dessa jovem de 15 anos e a mãe conseguiu reencontrar a filha por conta da exibição desses vídeos, né? Então, uma pessoa assistiu, comunicou à mãe e essa menina foi resgatada. Então, é importante a gente colocar os efeitos nocivos da pornografia, né? Então, esses impactos, né? Esses desdobramentos que tem. Porque às vezes a gente fala assim, não, é só para mim que eu estou consumindo, mas não, tem um mercado aí de pessoas, né? Um tráfico de pessoas. Fora a questão de violência, de abuso de crianças, né? Então, é importante falar sobre isso. E agora, na pandemia, aumentou ainda mais. Tem um número aí atualizado de 90% de crianças que estão sofrendo violência sexual dentro de casa e que, infelizmente, essas crianças, elas, por conta do tabu, na maioria das vezes, né, de falar sobre a sexualidade, a criança, ela fica mal, ela não consegue verbalizar, ela não consegue se expressar, ou até mesmo ela não sabe, né? Então, ela sofre em silêncio. Então, o silêncio, a dor dessa criança é ensurdecedora. Então, é importante a gente quebrar esse tabu, né? Para falar sobre isso. Sim. E a Juliana aqui perguntou, né, sobre a questão da pornografia dita feminista. Eu, particularmente, não acredito. Né? A gente tem até aí, se vocês procurarem, uma discussão do Quebrando o Tabu. Quebrando o Tabu. Que eles postaram uma questão ligada à pornografia bem interessante, onde tinha justamente essa discussão, né? Eles tinham lá uma mulher que ela saiu da pornografia, ela conta a história dela, e uma outra mulher que faz pornografia e diz que é feminista e tudo mais. Uma atriz, né? Uma é ex-atriz e a outra é atriz, né? Depois, Ju, vai dar uma olhada lá. É interessante a discussão das duas, né, com relação a isso. Eu, particularmente, não acredito. Eu acredito que a pornografia ela é antifeminista, não é nada feminista. A questão é assim, a discussão lá no Quebrando Tabu, para mim, acabou fazendo uso de falácia, que é você pegar uma particularidade, então você tem os dados, né? Uma especificidade, isso é um recurso... É um recurso da linguística, né? Que ela pega, você, por exemplo, se apresenta, milhões de pessoas estão sofrendo com isso. Mas fulano, aí vai para, tipo, 3 fulano e milhões de pessoas, entendeu? É mais ou menos isso. Quer dizer, é uma falácia que acaba quebrando um discurso, que é o discurso de base, que é o sofrimento. Exatamente. A maioria sofre. Se existe uma pornografia aqui e ali que estão dizendo que é humanizada, assiste o vídeo. A mulher, ela transa só com o namorado, né? A atriz e até para essa pornografia tem um mercado, né? Muito lucrativo, muito rentável, que rende bilhões por ano. Bilhões por ano. Exato. Espero que eu tenha respondido, assim, pelo menos essa pergunta da questão da pornografia feminista. Não acredito. E o que é feito, né, enquanto discurso, precisa tomar muito cuidado, e ainda quero fazer
alguns vídeos sobre falácias, porque a gente cai muito nelas e usa muito elas. E acaba 23, 30 segundos. Ah, a gente ia falar da dor de cabeça feminina, mas não deu tempo, né, Clara? Não vai dar tempo, Não vai dar dor de tempo. cabeça. A dor de cabeça é importante. Galera, obrigada por tudo. Obrigada. Pela presença de vocês. O próximo vídeo vai ser sobre... Próxima live? Relacionamentos abusivos, né? Vamos falar bastante sobre relacionamento abusivo.